Olá, boa noite, todos os ouvintes, todos inscritos deste canal. Quero deixar uma palavra, amém? Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Que está no livro de Mateus, no seu capítulo 25. Que diz assim, irmãos. Deus seja louvado. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Louvado e engrandecido ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que mais me chama a atenção nesta palavra, nesta parábola das 10 virgens, é no versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, você pode ver que é o que está acontecendo em nossos dias atuais. Você pode ver nesse século 21, a Igreja de Cristo, muitos de nós falamos que Jesus está demorando de voltar. Falamos que o noivo está tardando em voltar. Como Jesus já sabia disso, porque Jesus ele é onisciente, onipresente e onipotente, Jesus ele já sabia, irmãos, que muitos de nós, nesse século 21, iam afirmar isso, iam dizer que Jesus está demorando para buscar sua igreja. Tão certo assim, que quantos irmãos de nós, quando éramos pequenos, crianças, ouvimos falar que Jesus estava voltando. Nós já estamos em fase adulta e até hoje Jesus ainda não voltou. Por esse motivo, Jesus ele deixa, irmãos, uma parábola. Para quê? Para nós ficarmos atentos que ele vai buscar a sua igreja e que na volta dele muitos vão estar desapercebidos e que quando ele voltar, ele vai encontrar muitos que se dizem noiva do Cordeiro dormindo no sono da indolência. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que a prudente, ela não tosqueneja. A prudente, ela não está adormecida. A noiva prudente, ela está a todo instante atenta para o arrebatamento da igreja. A noiva prudente, ela está, irmãos, a todo instante sabendo que todos os sinais que estão acontecendo é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, irmãos, vai acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja, irmãos, vai acontecer a qualquer momento. E Jesus, nesta noite, nesta hora, ele pergunta para mim e para você como estamos na presença dele. Será que estamos dormindo? Será que estamos acordados? Como estamos na presença dele, irmãos? Se eu e você, irmãos, estivermos dormindo no sono da indolência, é hora de eu e você se despertarmos do sono.
É hora, irmãos, de eu e você acordarmos e não ficarmos como aquelas noivas nécias, que quando o noivo chegou, irmãos, elas ficaram, quando o noivo chegou, elas ficaram, irmãos, para trás. Mas o interessante, irmãos, que a noiva prudente, ela sempre está preparada. Se o arrebatamento da igreja acontecer meia-noite, a noiva prudente está preparada. Se o arrebatamento da igreja acontecer meio-dia, a noiva prudente, ela está pronta. Se o arrebatamento da igreja acontecer 3 horas da madrugada, a noiva prudente, ela está preparada. Por que, missionária Josi? Porque a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 19, no seu versículo 7, ela vai nos dizer a seguinte palavra: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Você está vendo, irmãos? E foi-lhe dado que se vestisses de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças do santo. Então, irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 19, no seu versículo 7, que a noiva do Cordeiro já está pronta, que a noiva do Cordeiro já está preparada. Mas, missionária Josi, eu não pedi perdão ainda. Então, peça hoje, não deixe para amanhã, porque a noiva do Cordeiro, ela já está pronta. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós abrimos a boca e dizemos assim: se Jesus voltar hoje, eu não vou subir? Quantos de nós abrimos a nossa boca, já falamos isso: se Jesus voltar hoje, eu não subo? Por quê? Porque a Bíblia diz: analisa-se o homem a si mesmo. Então, nós nos analisamos e nós abrimos a boca para falar como está a nossa situação. Então, por isso que nós fala muitas das vezes: se Jesus voltar hoje, eu não vou subir. Então, irmãos, que nós não viemos ficar na presença de Deus como tolo, como as nécias, na casa do Senhor em vão, porque quando a trombeta soar, nós temos que subir, irmãos, porque vai ser muito vergonhoso. Quantos de nós pregamos a palavra do Senhor e no soar da trombeta, quantos de nós, irmãos, vamos ficar? No soar da trombeta, quantos vamos ficar? Quantos de nós vamos ficar, irmãos, no soar da trombeta? Por quê? Porque estamos dormindo. Por quê? Porque estamos de qualquer jeito. Porque estamos de qualquer forma, como aquelas nécias, como irmãos, aquelas virgens nécias que estavam na casa do Senhor, mas elas não tinham vida no altar, elas não tinham vidas com Deus, elas não tinham vidas de oração, elas, irmãos, eram insensatas, buscavam a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, entendeu, irmão? Sem se preocupar
sem se preocupar, irmãos, com a sua vida diante de Deus, sem se preocupar, irmãos, sem se analisar. E isso é um perigo. O crente que está na casa de Deus, que não se analisa, irmãos, é um perigo. Porque crente, irmãos, que não se analisa, certamente ele analisa a vida alheia. Crente que não se faz uma retrospectiva da sua vida, que não faz uma análise da sua vida, né? Crente que não fica, irmãos, analisando como está suas vestes diante de Deus, certamente esse crente está desapercebido. Irmãos, tem noites que eu vou me deitar e eu fico pensando como está a minha vida diante de Deus. Eu fico analisando e pensando, Jesus, se tu voltar hoje, como é que está a minha vida diante de ti? Aí sabe o que acontece, irmão? O Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, ele vai, apontando para nós as nossas pendências que estamos diante de Deus. Então, irmãos, o crente tem que se analisar para saber como é que está a sua situação espiritual diante de Deus. Se você está orando pouco, a sua consciência vai lhe acusar. E o Espírito Santo de Deus vai lhe dizer, você está orando pouco. E você se sente, irmãos, uma necessidade. Você sente uma necessidade de buscar a face do Senhor em oração. Porque o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, ele vai nos despertando. Ele vai falando conosco, a qual as nossas pendências estão. Precisamos colocar imediatamente o ponto no i das nossas vidas. Precisamos, irmãos, imediatamente colocarmos os pontos no i das nossas vidas. É tempo de eu e você nos analisarmos. É tempo de eu e você, irmãos, olhar para si próprio. Observar si próprio. Como é que estamos na presença de Deus? Será que estamos agradando a Deus? Ou será que estamos agradando ao mundo? Porque, irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Porque se nós formos servir a dois senhores, nós vamos agradar um e aborrecer a outro. Então, irmãos, um mar, um rio, não jorra dois tipos de água. Não jorra de um poço a água doce e a água salgada. Só jorra um tipo de água, irmãos. Então é tempo de nós sairmos do muro. De nós, irmãos, se decidirmos o que nós queremos de verdade. Se nós queremos a Nova Jerusalém, se nós queremos, irmãos, buscar as coisas dos céus, ou se nós queremos, irmãos, as coisas dessa terra. E quantos de nós, irmãos, estamos na casa do Senhor, mas ainda praticamos as coisas abomináveis aos olhos do Senhor dos Exércitos? O que é isso, missionária Júlia? É uma forma de sono da indolência. É uma forma, irmãos, de sono. É uma forma de dormência. E Deus quer nos despertar nesta hora, nesta noite de hoje, através, irmãos, da sua gloriosa palavra. Desperta a igreja do Cordeiro. Desperta. Porque Jesus está avisando para mim e para você, enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a porta da graça, ela vai se fechar. E não se preocupe, porque vai ser muito breve.
muito breve, está para acontecer. Quantos irmãos estão enfadigados, não estão querendo mais aceitar a palavra de Deus? Irmãos, no dia que eu e você rejeitar a palavra de Deus, estamos mortos, irmãos. No dia que eu e você não acreditar mais no que está aqui, escrito na palavra de Deus, verdadeiramente não tem mais sentido as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é fiel e verdadeira. Se Jesus falou que ele vai voltar para buscar sua igreja, ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. O tempo não é meu, o tempo não é seu. A hora não é minha, a hora não é sua. Mas uma coisa eu tenho certeza, que já está tudo pronto. Já está tudo preparado, irmãos. Então, irmãos, vamos nos analisarmos, vamos nos examinar. É tempo de nós se ajustar diante do Senhor. É tempo de nós, a noiva do Cordeiro, irmãos, lavar as nossas vestes. É tempo de nós lavarmos as nossas vestes, as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, deixe seu like, compartilhe, irmãos, esse canal. Nos ajude, irmãos, a crescer este canal. Amém? Porque muitas almas estão sedentas. Muitas almas, irmãos, precisam de ouvir a palavra do Senhor. Palavra de salvação. A palavra, irmãos, de arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.